Olá, meu nome é Carlos Siqueira, seja muito bem-vindo e bem-vinda a este meu canal. Aqui nós falamos de literatura e tentamos falar sempre sobre escritores diferentes, de épocas, estilos, nacionalidades e gêneros diferentes. E tentamos falar frequentemente sobre poesia, gênero infelizmente impopular no Brasil e no YouTube. Mas Carlos Siqueira está aqui para falar sobre o que não é falado. E hoje eu trago mais um vídeo temático sobre poesia. É porque foi o seguinte, recentemente eu corri a minha primeira meia maratona. E aí alguém, pessoalmente, chegou e me disse: "Nossa, tem que ter o coração forte para correr 21 quilômetros." Pois é, o coração, o pulmão, as pernas, o sistema cardiovascular, etc. Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que, dias depois, uma amiga inscrita aqui do canal, a Mayara, um abraço à minha amiga Mayara, ela que é uma patrocinadora daqui do canal, porque já me deu vários livros sobre os quais eu já fiz vários vídeos, e farei mais, hein? Aguarde! Ela me mandou um trecho, um excerto de, eu não sei se é um poema, não sei se é um trecho de uma carta, se é um excerto de uma peça de teatro, eu não sei, porque eu procurei a fonte e não encontrei. Mas era um texto que é atribuído ao Vladimir Mayakovsky, grande poeta russo, sobre o qual, aliás, recentemente, eu já fiz um vídeo aqui no canal, em que eu li um poema dele e de mais 3 poetisas russas. Foi o vídeo especial de Dia dos Namorados, hein? Vou deixar o link aqui no card. Muito bem, e aí o trecho dizia mais ou menos o seguinte, que todo mundo sabe, o coração fica no peito, mas com ele a anatomia ficou louca, ele, por inteiro, era coração. E aí eu juntei essa ideia que ela me deu com a outra de que é preciso ter o coração forte e lembrei de alguns poemas que falam sobre o coração que muitas vezes é reflexo de emoções, de sentimentos ou até mesmo administrador dessas questões e até mesmo das memórias também. Pensei, por que eu não faço um vídeo sobre poemas que tenham a ver com o coração, que o coração esteja ali pulsando, palpitando, e essa foi a ideia do vídeo de hoje. Então, aqui estamos para 4 poemas sobre o coração. Muito bem, então hoje eu começo com um poema de Guilherme de Almeida, grande poeta brasileiro do século passado. Ele que, além de poeta, foi também tradutor. Ele que introduziu no Brasil o haikai, que é um dos gêneros mais populares da poesia japonesa. Inclusive, recentemente, eu fui para o bairro da Liberdade, aqui em São Paulo, que é onde tem a maior colônia de japoneses fora do Japão, e eu presto atenção nas ruas pelas quais eu passo. Aí eu percebi que uma delas se chama Guilherme de Almeida. E eu, Carlos Siqueira, fiquei pensando, quase ninguém sabe por que homenagearam esse homem aqui no bairro da Liberdade. Mas eu sei. Inclusive, aqui no canal nós já falamos dele, porque eu já fiz um vídeo sobre haikais. Vou deixar o link aqui no card. Muito bem, então, para quem não sabe, o Guilherme de Almeida, ele começou sua carreira ainda como parnasiano, depois como neossimbolista, depois aderiu ao modernismo e por fim assim se tornou um poeta que tinha um estilo próprio, único, que não ficava inventando nada esteticamente. Na verdade, ele se debruçou sobre gêneros que, aliás, já estavam assim mortos. É um cara assim que nunca parou de estudar, um exímio poeta. Ele que foi considerado como um dos últimos, se não o último, príncipe dos poetas. Ele que herdou ali o título do Olavo Bilac. Aliás, já fiz vídeo sobre o Bilac também, hein? Vou deixar o link aqui no card. Pois bem, e aí o poema que eu escolhi é o primeiro que abre essa antologia da editora Global. Um poema muito singelo, mas que eu gosto, né? Que se chama justamente Coração. Ele diz assim: lembrança,
quanta lembrança dos tempos que já lá vão. Minha vida de criança, minha bolha de sabão. Infância, que sorte cega, que ventania cruel, que enxurrada te carrega, meu barquinho de papel. Como vais? Como te apartas? E que sozinho que estou. Ó, meu castelo de cartas, quem foi que te derrubou? Tudo muda, tudo passa neste mundo de ilusão. Vai para o céu a fumaça, fica na terra o carvão. Mas sempre, sem que te iludas, cantando no mesmo tom, só tu, coração, não mudas, porque és puro e porque és bom. Um poema muito simples, muito singelo, bonitinho, da primeira fase do Guilherme de Almeida, quando ele ainda era ali parnasiano, simbolista, quando ele não tinha aderido ao modernismo ainda. Um poema que fala sobre as coisas que já passaram, sobre lembranças, né? Na introdução do vídeo eu falei que o coração muitas vezes é tido como o guardião das memórias. Meus amigos, então fica aqui esse poema singelo do Guilherme de Almeida. Agora passemos ao segundo nome, que é o Ferreira Goulart. Bom, se alguém ainda não conhece o Ferreira Goulart, saiba que ele foi um dos maiores poetas brasileiros de todos os tempos, um dos grandes expoentes da língua portuguesa. Ele, que é considerado por muitos como o último dos grandes poetas. Dos grandes poetas, assim, do nível do Carlos Drummond de Andrade, da Cecília Meirelles, do João Cabral de Melo Neto. Aliás, já fiz vídeo sobre esses dois, tá? Assim, um dos maiores nomes da literatura brasileira e de língua portuguesa. Ele, que sempre foi um cara muito inventivo, esteve ligado ali à criação da poesia concreta, depois rompeu com essa galera, formou a poesia neoconcreta, depois rompeu com essa ideia também e cultivou sempre um estilo único, próprio. Ele, que também era artista plástico, um cara multifacetado. E essa antologia aqui, que reúne toda a poesia dele, é belíssima, gente. É da Companhia das Letras, edição nova, coisa linda. Tem todos os livros dele. Eu escolhi um poema que está presente no seu último livro, que é o Em Alguma Parte Alguma. Livro do qual, aliás, eu já li 1 ou 2 poemas quando eu fiz um vídeo sobre ele, no ano passado, sobre autobiografia poética e outros textos. Vou deixar o link aqui no card. E esse livro, Em Alguma Parte Alguma, tem um poema que se chama O Que Se Foi. Ele diz assim: o que se foi, se foi. Se algo ainda perdura, é só a amarga marca na paisagem escura. Se o que se foi regressa, traz um erro fatal. Falta-lhe simplesmente ser real. Portanto, o que se foi, se volta, é feito morte. Então, por que me faz o coração bater tão forte? Meus amigos, um poema reflexivo aqui, mais sobre essa questão da memória, sobre essas questões que se foram, se vão, mas que de alguma forma ainda perduram, embora, como ele menciona aqui, perduram como uma amarga marca na paisagem escura. Inclusive, esses versos aqui são muito bem construídos, porque nós temos esse jogo de palavras, a amarga marca, né? 2 palavras em que a vogal A é muito forte, e a vogal A, você já sabe, é uma vogal aberta que traz essa ideia de claridade. Então nós temos a marca amarga, que é como se fosse um relevo na paisagem escura, naquilo que já se foi. É só uma marca, é só uma mancha. Muito interessante isso. E porque o que se foi, quando volta, por mais que a gente saiba que não faz parte mais da nossa realidade, um objeto que reapareceu, uma pessoa que reaparece na nossa vida, por que será que faz o coração bater tão forte? Se aquilo não está mais com aquela vivência de antes. Meus amigos, fica aqui a reflexão. Esse foi
o Ferreira Goulart, grande poeta brasileiro. Talvez vocês não saibam, mas ele é meu poeta brasileiro preferido, quer dizer, é o meu poeta de todos, o preferido de todos. Lugar que já foi do Mário Quintana. Mas isso vai se renovando com o tempo. Né? Ferreira Goulart. Agora vamos ao próximo poeta, que é o Cruz e Souza. Bom, para quem não conhece o Cruz e Souza, saiba que ele foi um dos maiores poetas brasileiros. Toda hora isso. Mas é porque hoje eu só escolhi gente grande. Só que o Cruz e Souza, ele é do século XIX. Tá? Diferente dos outros poetas que... O Guilherme de Almeida até nasceu no século XIX, mas viveu muito do século XX. O Cruz e Souza não. Ele morreu antes de 1900. Ele que é considerado o maior nome do simbolismo brasileiro. Uma hora eu vou fazer vídeo só sobre o simbolismo, tá? Aguarde. Pois bem, o Cruz e Souza foi muito importante, primeiro porque ele era negro, foi um dos grandes poetas negros do Brasil. Um dos primeiros, aliás. E o simbolismo, para quem não sabe, foi aquela escola literária, poética, artística, contemporânea do parnasianismo. Eu já fiz vídeo aqui sobre o Olavo Bilac, aliás, um dos vídeos menos vistos do canal. Vou deixar o link aqui no card. E o parnasianismo, ele é aquela escola contemporânea do realismo. Então você tem realismo na prosa, parnasianismo na poesia. E paralelo, como uma resposta ao parnasianismo, nós temos o simbolismo. Pois bem, retomando, o parnasianismo é aquela escola literária que não vai se importar muito para os problemas sociais. Não. Na verdade, vão até fugir deles. O mais importante para os parnasianos é a forma, a estética. Então, eles vão utilizar uma ideia que ficou muito propagada, que é a arte pela arte. Não interessa muito a mensagem. Existem poemas parnasianos, gente, que é só a descrição de um vaso. É uma coisa assim absurda. Mas é que eles estão interessados na descrição da beleza das coisas. Então, a mensagem pode ser até relativamente superficial. Tá? O mais importante para eles é a estética. Os simbolistas vão chegar e falar, não. Calma aí, meus amigos. Nós, simbolistas, também não estamos muito interessados nos problemas sociais. Mas estamos interessados nos nossos próprios problemas pessoais, psicológicos, interiores. Nós estamos interessados no além, na alma, nos sentimentos mais profundos. Os simbolistas, a gente pode dizer que são aqueles poetas que mergulharam mais profundamente na alma humana, mais do que a segunda geração de poetas românticos. Aliás, uma hora eu vou fazer vídeo sobre eles, tá? Aguarde. 1000 promessas por vídeo. Pois bem. Então, os simbolistas, eles vão tentar explicar, ou pelo menos expressar, os sentimentos mais interiores do ser humano, as suas angústias, as suas dores. E vão tentar também, através da arte, transcender essa realidade desagradável. A gente pode até pensar que, bom, a poesia realista pode-se dizer que não existia uma poesia de crítica social na época do realismo. Mas a gente pode entender que essa recusa sobre falar sobre o real, sobre os problemas sociais, na verdade é uma forma de crítica também. Eu não quero falar sobre isso porque isso é desagradável. Eu prefiro falar sobre mim mesmo. Quer dizer, nem sobre mim, porque eu falo sobre o meu sentimento que várias outras pessoas sentem. A gente pode pensar nisso, tá? Pois bem, e o Cruz e Souza foi o maior nome do simbolismo nacional. Uma hora eu vou fazer vídeo só sobre ele, tá? Mas o poema de hoje, que eu escolhi, é um dos meus poemas preferidos de todos, tá? Que se chama Acrobata da Dor. Ele diz assim: gargalha, ri, num riso de tormenta, como um palhaço, que desengonçado, nervoso, ri, num riso absurdo,
inflado de uma ironia e de uma dor violenta. Da gargalhada atroz, sanguinolenta, agita os guizos e convulsionado salta Gravroche, salta clown, varado pelo estertor dessa agonia lenta. Pedem-te bis, e um bis não se despreza. Vamos, retesa os músculos, retesa nessas macabras piruetas d'áço. Embora caias sobre o chão, fremente, afogado em teu sangue estuoso e quente, ri, coração, tristíssimo, palhaço. Aqui é um dos poemas mais fortes, assim, dos que eu conheço. Muito pungente. Aqui nós temos um soneto, tá? Esqueci de falar sobre a forma escolhida dos simbolistas, tá? O parnasianismo, ele vai retomar o soneto, que havia sido assim relativamente esquecido pelos românticos. É preciso lembrar que não existe poesia realista no Brasil. Nós temos os românticos e de lá pula para o parnasianismo. Pois bem, e os românticos, eles tentaram se desvencilhar das formas clássicas, então eles abandonaram, de certa maneira, o soneto, começaram a trabalhar mais com formas livres, ou canções, quadrinhas, etc. Aí os parnasianos, eles vão retomar a forma clássica, porque eles estão ligados ao belo, que está ligado, por sua vez, à Grécia Antiga, aos poetas clássicos, etc. Pois bem, e aí os simbolistas, eles vão se apropriar do soneto, principalmente o soneto dodecassílabo, ou o soneto também conhecido como alexandrino, que tem 12 sílabas poéticas, e o soneto, eu já falei aqui, mas eu falo de novo, é aquela forma clássica que tem 4 estrofes, sendo as 2 primeiras quartetos, 4 versos, e as 2 últimas tercetos, 3 versos, que eles rimam entre si, e eles têm geralmente ou 10 ou 12 sílabas poéticas. Muito bem, então os simbolistas, eles vão pegar essa forma, mas eles vão falar, já falei, na parte do conteúdo, sobre as questões da alma, da transcendência, dos problemas psicológicos, dos problemas relativos ao sentimento. Tudo de maneira muito profunda. E para falar sobre questões profundas, eles vão utilizar palavras um tanto incomuns, porque eles vão falar assim, não, para tratar de questões complexas, nós precisamos de uma linguagem complexa. Essa é a ideia. Tá? Pois bem, mas eu estou vendo ali que o espaço do meu celular está acabando, eu vou continuar no próximo take. Muito bem, continuando. Então nós temos aqui um soneto, essa estrutura clássica, e esse aqui é um soneto decassílabo. Cada verso tem 10 sílabas poéticas. E nós temos o coração como um acrobata da dor. O título do texto. Ou seja, o coração como aquele que equilibra a dor. E nós também temos o coração como um palhaço. Ou seja, aquele que faz graça com a sua própria desgraça. Porque nós temos aqui um diálogo entre um eu lírico que conversa com o seu coração e ele fala para dar risada, porque as pessoas estão pedindo a um público. E aqui a gente lembra de Shakespeare, que diz que a vida é um palco. Aliás, uma hora eu vou fazer vídeo sobre ele, tá? Tem algumas peças, inclusive uma peça chamada Como Gostais, que eu gosto muito, que ele vai falar justamente isso, que a vida é um palco em que nós fazemos vários papéis. Meus amigos. Então aqui nós temos essa mesma ideia. Um lírico que conversa no seu coração e fala, vai, dá risada, o público está pedindo. Inclusive, ele utiliza aqui algumas palavras em outro idioma. Nós temos aqui Gravroche, que é uma palavra francesa, que é justamente travesso, cômico, engraçado. Nós temos também clown que é palhaço em inglês, que aqui ele fala, né, da gargalhada atroz. Essa palavra foi muito bem utilizada, da gargalhada atroz, né? Esses vários as seguidos como se já fosse uma própria risada, né? Gargalhada, atroz, sanguinolenta, agita os guizos do próprio palhaço. Convulsionado, salta Gravroche, né? Salta o Gravroche seria um menino engraçado, cômico, travesso. Salta clown, o palhaço.
varado pelo estertor dessa agonia lenta. Pedem-te bis, e um bis não se despreza. Vamos, retesa os músculos. A gente não tem tempo para descansar. O coração não tem tempo para descansar. Se o coração descansar, meus amigos, você já morreu. Então é isso, né? A gente sofre, a gente pena, mas a gente retesa os músculos, a gente continua. Retesa nessas macabras piruetas d'áço. E embora caias sobre o chão, fremente, afogado em teu sangue estuoso e quente, ri, coração, tristíssimo, palhaço. Interessante essa outra ironia. O palhaço, que é um ser alegre, aqui como tristíssimo. Não é nem triste, tristíssimo. É mais do que triste. Meus amigos. Esse aqui foi o Cruz e Souza, em Acrobata da Dor. Uma hora eu vou fazer mais vídeos só sobre o Cruz e Souza, tá? Que eu gosto muito do simbolismo também. Muito bem, agora passemos ao último poema, ao último poeta, que é o Carlos Drummond de Andrade. Bom, para quem não conhece o Carlos Drummond de Andrade, saiba que ele foi o maior poeta brasileiro de todos os tempos. Isso para muita gente, inclusive para mim, porque ele era um poeta extremamente multifacetado. Ele que começou a sua carreira ainda na época do modernismo, com uma poesia um tanto prosaica, relativamente simples, coloquial, com certa graça. Depois, a sua poesia tomou um rumo político, ali na década de 30, esse livro é de 40, tá? 1940, em que ele faz uma poesia mais engajada, de crítica social. Mas, conforme o tempo passa, ele percebe que o mundo continua o mesmo. As lutas foram em vão. Na verdade, o mundo piora. Meus amigos. Então ele tem uma fase mais melancólica, mais nihilista, mais pessimista. Depois ele tem uma fase mais voltada para a própria poesia. Depois ele tem uma fase mais voltada para as suas memórias, etc. Então, um poeta assim, com múltiplas faces. Inclusive, ele aborda essa questão das faces na sua própria poesia. Mas hoje eu venho falar de O Sentimento do Mundo, um livro curtíssimo, mas extremamente crítico, com gente, um dos meus livros de poesia preferidos. Um livro que é muito cobrado em vestibulares, um livro que assim é essencial para quem gosta de poesia, principalmente poesia brasileira. Bom, e o poema que eu escolhi, que vai falar sobre o coração, é um dos últimos do livro. Se chama Mundo Grande. Ele é um poema relativamente longo, mas simples, muito direto. Ele diz assim: não, meu coração não é maior que o mundo. É muito menor. Nele não cabem nem as minhas dores. Por isso gosto tanto de me contar. Por isso me dispo. Por isso me grito. Por isso frequento jornais. Me exponho cruamente nas livrarias. Preciso de todos. Sim, o meu coração é muito pequeno. Só agora vejo que nele não cabem os homens. Os homens estão cá fora. Estão na rua. A rua é enorme. Maior, muito maior do que eu esperava. Mas também, a rua não cabe todos os homens. A rua é menor que o mundo. O mundo é grande. Tu sabes como é grande o mundo. Conheces os navios que levam petróleo e livros, carne e algodão. Viste as diferentes cores dos homens, as diferentes dores dos homens. Sabes como é difícil sofrer tudo isso, amontoar tudo isso num só peito de homem, sem que ele estale. Fecha os olhos e esquece. Escuta as águas nos vidros, tão calma, não anuncia nada. Entretanto, escorre nas mãos, tão calma. Vai inundando tudo. Renascerão as cidades submersas?
Os homens submersos voltarão? Meu coração não sabe. Estúpido, ridículo e frágil é meu coração. Só agora descubro como é triste ignorar certas coisas. Na solidão de indivíduo, desaprendi a linguagem com que os homens se comunicam. Outrora, escutei os anjos, as sonatas, os poemas, as confissões patéticas. Nunca escutei voz de gente. Em verdade, sou muito pobre. Outrora, viajei países imaginários, fáceis de habitar. Ilhas sem problemas, não obstante exaustivas e convocando ao suicídio. Meus amigos foram às ilhas. Ilhas perdem o homem. Entretanto, alguns se salvaram e trouxeram a notícia de que o mundo, o grande mundo, está crescendo todos os dias, entre o fogo e o amor. Então meu coração também pode crescer, entre o amor e o fogo, entre a vida e o fogo. Meu coração cresce 10 metros e explode. Ó vida futura, nós te criaremos. Bom, aqui nós temos então um poema de versos livres, versos brancos, sem rima, não se importando com a forma, mas que o conteúdo é muito pungente, muito crítico, muito reflexivo. Nós temos um eu lírico que se lamenta porque percebe que, na verdade, o seu coração não consegue abranger o mundo. O seu coração, na verdade, é muito pequeno. Não aguenta nem as próprias dores. É muito interessante que ele coloca aqui que é por isso que ele se despe, por isso que ele grita, por isso que ele se expõe. Precisa de todos. Porque o ser humano, sozinho, o homem, é fraco. Existe um vazio no nosso coração. Existe um vazio na nossa vida. E é por isso que nós precisamos uns dos outros. Ele se lamenta aqui também, mais pra frente. Eu não vou reler vários trechos, sabe, porque o poema é longo. Ele se lamenta também que, vivendo a sua individualidade, ele desaprendeu a linguagem com a qual os homens se comunicam. Ele se lamenta que, outrora, ele viveu em ilhas, ele viveu... deixa eu voltar aqui. Ele escutou os anjos, as sonatas, os poemas, ou seja, ele vivia imerso na arte, fora da realidade, e nunca ouviu gente real, de verdade, gente que sofre, outros homens. Isso aqui está me lembrando o Pablo Neruda, naquele poema O Homem Invisível, o meu primeiro vídeo sobre poesia. Eu vou deixar o link aqui no card se ainda der, porque eu só posso marcar 5 cards, e eu já mencionei vários outros hoje. Mas lá, no poema Invisível, o Neruda tem um lírico que se lamenta que a sua poesia não consegue abranger todo mundo. Ele fala, eu passo pelas ruas e todo mundo quer falar comigo, e eu quero colocar na minha poesia a voz de todo mundo, mas eu não consigo. Eu sou um só, e eu também quero viver. E aqui nós temos um caminho relativamente parecido. Nós temos uma pessoa que achava que conseguia abranger todos, e na verdade não. O mundo é grande, é vasto. O Drummond, ele versa muito sobre isso, sobre a questão de um mundo ser múltiplo, complexo. Nós também o sermos, mas ainda assim sermos menos. E isso, assim, causa um distanciamento entre o eu e o mundo. O Drummond, ele é muito existencial, tá? Nós temos esse poema aqui, belíssimo, né? Isso aqui é muito complexo, muito... Complexo não, esse poema até que é simples, mas as questões que ele aborda são várias. Mas ele termina de forma esperançosa, né? Que ele fala, eu tenho amigos que foram às ilhas. As ilhas perdem o homem. Interessante isso, por quê? Porque a ilha isola, e o homem, ele não é para viver isolado, ele é um ser gregário. Ele só vive em comunhão com os outros, senão ele morre. Ele é fraco sozinho. Então, as ilhas perdem o homem. Mas alguns se salvaram e trouxeram a notícia que o mundo está crescendo todos os dias. Entre o fogo e o amor. Ou seja, né, aquilo que amedronta e o amor, aquilo que acalenta.
Então meu coração também pode crescer. É interessante essa consciência. Bom, eu sou muito ligado à cultura japonesa e eles têm um conceito chamado ma, que significa vazio. E o quanto esse vazio é importante. O vazio que fica entre uma coisa e outra. E é justamente por existir esse vazio que as coisas se diferenciam. E é justamente o vazio que permite o crescimento. Por isso que a humildade é sempre importantíssima. Porque é só você sabendo que ainda pode melhorar que você melhora. Porque se você acha que já está bom, aí já era. Aí você não cresce, na verdade até diminui. Né? E aqui ele tem consciência disso. Então meu coração também pode crescer entre o amor e o fogo, entre a vida e o fogo. Meu coração cresce 10 metros e explode. Ó vida futura, nós te criaremos. É possível, há espaço, mesmo que esse espaço seja um vazio. O vazio do mar, que eu mencionei da literatura japonesa. Não estou querendo ligar uma coisa com outra não, tá? Sim, dizer que o Drummond está falando sobre isso. É só que eu lembrei. Mar, vazio, espaço. Aqui nós também temos essa questão do vazio. Há espaço para crescer. E nós criaremos a vida. Essa aqui me lembra também o Rubem Alves. Já falei dele em algum vídeo aqui, não lembro qual. Mas ele também fala sobre a importância do vazio. Tá? A lagarta que vive sozinha, isolada, dentro do vazio do casulo. Mas que depois cresce, vira borboleta e tudo mais. Então, é isso. Esse foi Carlos Drummond de Andrade em Sentimento do Mundo. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. 4 poemas sobre o coração, várias faces sobre esse músculo que muitas vezes é interpretado como sinônimo de sentimento, de emoção, mas que muitas vezes também é visto como o detentor de memórias que, por sua vez, trazem emoções e sentimentos. Vimos aqui Carlos Drummond de Andrade, grande poeta modernista, o nosso maior poeta brasileiro, um dos maiores de língua portuguesa, com seu poema que versa sobre a incapacidade de abranger tudo e todos, mas que ainda assim continua tentando. Vimos também o coração de Cruz e Souza, grande poeta simbolista, aqui o coração como um acrobata da dor e como um palhaço que ainda que sofra, continua, porque o mundo é um palco e as pessoas estão pedindo para que continuemos e que, se pararmos, morremos. Vimos também o coração de Ferreira Goulart, grande poeta brasileiro, multifacetado. Aqui o coração como um detentor de memórias que, mesmo que as coisas sobre as quais ele lembra, o coração, já passaram, já estão mortas, ainda vivem pulsando dentro de nós, nos comovem. E o coração de Guilherme de Almeida, da primeira fase, o coração também como detentor de memórias, um tanto pueris, lamentos de um tempo que já passou, mas que continua vivo dentro de nós. Isso aqui eu já falei, né? Editora Global, recomendo muito. Companhia das Letras, recomendo muito. Biblioteca Folha, não recomendo muito não, hein? Isso aqui eu comprei num sebo, né? Mas tem toda a poesia dele. Ele está em muito bom estado. Só que não pode abrir muito, senão descola as folhas. Né? Uma edição antiga. Mas se você achar por aí Cruz e Souza, recomendo bastante. E Carlos Drummond de Andrade, Sentimento do Mundo, Biblioteca Folha. Aqui sim, qualidade, capa dura. Né? Uma coleção muito boa. Essa foi a dica de hoje. 4 grandes poetas brasileiros. 4 poemas sobre o coração. E é isso. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Essas coisas todas vocês estão acostumados a fazer. Muito obrigado e até a próxima. Como é que é? Se eu estou vestindo rosa porque essa semana foi lançado o filme da Barbie? Não, isso aqui é porque, primeiro, é uma camisa de uma corrida que eu participei, que foi um dos motivos pelos quais eu fiz esse vídeo, que alguém comentou lá sobre o coração ser forte e tudo mais. Segundo,
Porque o rosa está ligado à sensibilidade, que por sua vez está ligado ao feminino, que por sua vez está ligado ao coração. E aqui a gente viu que na verdade o coração ele é forte, ele é de aço, ele pulsa mesmo sofrendo, ele continua. Então não tem nada de sensível. É por isso, porcaria de Barbie. Não, você sabe que eu gosto muito de um anime chamado Naruto. E lá existe um personagem chamado Kakuzu, que o pessoal descobriu que ele já era para ter morrido faz muitos anos, porque ele conheceu os antepassados lá de gerações, os caras fundadores do anime. E por que ele está vivo ainda? Porque na verdade ele rouba corações, ele tem vários corações. Para você matar o cara você tem que destruir todos os corações. Batatinha quando nasce espalha rama pelo chão. Não é esparrama não, hein? É espalha rama pelo chão. Menininha quando dorme põe a mão no coração, moleque.